Fala galera, olha só, seja bem-vindo a mais um episódio do Adrenaline Cast. Hoje eu tô com uma convidada aqui sensacional. É uma mulher que vai despertar em você, mulher que ainda não empreende, a começar a empreender. É uma mulher que vai inspirar você que já está empreendendo a saber como fazer para conciliar ser uma mãe, ser uma esposa e ainda ser uma empresária de sucesso. É uma mulher que inspira todas as mulheres que conectam com ela e não só as mulheres, nós também, porque ela inspira pela história de superação e uma história de sucesso. Quem que eu estou falando? Amanda Montoro. Bem-vinda, Amanda. Muito obrigada, adorei a apresentação. Ficou ótima. A Amanda, ela é o terceiro pilar do tripé da Adrenaline. É a mulher que veio para somar junto com o Marcelo Rodrigues e o Leandro Coutinho. Amanda, eu costumo dizer aqui no podcast que a gente faz perguntas peculiares, viu? Perguntas que vai tirar a Amanda de dentro aí. Tô prontinha. E apresentar. Só que a primeira pergunta é muito simples, eu quero saber quem é a Amanda Montoro. Se apresente pra galera aí, pra nossa audiência. Você sabe que minha terapeuta fala que quando você quer deixar uma pessoa calada, você fala, quem é você? Sério? A pessoa trava na hora. Mas eu acho que eu entendi um pouco a sua pergunta. Acho que tem mais a ver com o meu dia a dia, o que eu faço. Isso. Porque a gente se descobrir mesmo é a parte mais difícil que tem na vida, né? Saber do que você gosta. Mas vamos lá, falando um pouco de mim. Então, sou Amanda Montoro. Fiz 48 anos esse mês de janeiro. Olha só. Tenho 2 filhos, adolescentes. Sou casada, vou fazer 23 anos de casada. Nossa. Mas nós estamos há 26 anos juntos. Sou gestora de uma empresa que vende equipamentos para academia, que foi onde eu conheci, inclusive, o Marcelo e o Leandro, né, nessa jornada. Hoje faço parte aqui do quadro societário das Adrenalines. Que mais? Sou filha, irmã, amiga, e enfim, né? É o que a gente... Conselheira, a gente vai tentando aí, igual você falou, conciliar aí os vários pratinhos da vida de uma mulher. Mas eu acho que é isso, o que eu faço hoje, o que eu sou, é isso aí que eu te expliquei. Poucas características, né? Poucas coisas que a mulher é, né? Amanda, você falou que você é mãe de 2 filhos adolescentes? Isso. Quais são a idade e o nome deles? Então, o Cadu tem 18, a Luma tem 14, estamos agora nos preparativos dos 15 anos dela. Então, é 18 e 14 anos, um rapazinho, o Cadu e a Luma. Ah, top demais. Quando eu te fiz o convite, você até falou pra mim assim, porque agora, pessoal, a gente tá gravando no período noturno, e ela falou, à noite eu não costumo liberar muito minha agenda, não, porque é a parte é o meu momento. Que é o meu momento com meus filhos. E aí a gente teve uma conversa, não, mas vou abrir essa sessão. Eu queria que você falasse um pouco, Amanda, sobre isso. Você determinou que a noite é para seus filhos e família? Na verdade, o meu trabalho lá na nossa outra empresa, né, na Fit4 e tudo mais, tem muito trabalho à noite, porque eu trabalho muito com venda de equipamentos para academia. E geralmente as assembleias são durante a noite. Então, né, eu tô sempre nas assembleias. Então, sempre que eu posso, assim, eu não sou uma pessoa de vida social muito ativa. Certo. Né? Mas eu não gosto mesmo. Eu acho que meu lazer, às vezes, tá em casa mesmo. Meu lazer é trabalhar também. Eu falo muito isso, que eu gosto realmente. Mas eu costumo chegar, eu acordo muito cedo. Então, assim, eu preciso estar descansada e tudo mais. Então, eu costumo deixar a noite pra estar lá em casa, né? Curtindo um pouquinho o marido, os filhos, me curtindo, vendo um filme, o cachorrinho. Eu preciso apresentar, viu, gente? Eu tenho um neto. Olha aí. Eu tenho um neto, Paco. Olha só, e aí você falou que queria ficar mais esse período com a família. À noite você tinha, né, tirar desse momento especial para ficar com a família. E aí eu queria entrar nessa linha um pouco aqui. Nós vamos chegar na Amanda, empresária. Mas antes eu queria saber, Amanda, como que você concilia ser mãe, empresária e esposa? Porque eu vejo que você é ativa como esposa, eu vejo que você é ativa como mãe e uma empresária de sucesso. Como que você consegue conciliar essas coisas assim, Amanda? Então, quando eu falo isso, o povo fica meio assim, mas a verdade é que a gente não consegue conciliar. A gente não é essa super mulher toda e nem tem a pretensão de ser. Muitas vezes dá caca, dá meleca. Tipo, o filho reclama que você tá ausente, a filha reclama, o marido cobra, a empresa abaixa o faturamento. Então, assim, falar que eu dou conta... É muito forte essa expressão, né? Eu acho que fica... Tem hora que não dá. Tem hora que dá pau em algumas coisas e tá tudo certo, né? Então, assim, eu acho que o mais importante, de verdade, Anderson, que eu tô falando, e acho que vale para todas as mulheres. O mais importante não é dar conta, na minha opinião. O mais importante é você ter consciência que quando você não der conta de uma coisa, outra tá tudo bem.
Entende? Porque não tem como. Eventualmente vai dar problema. Você não consegue dar a assistência que você quer. Eu tenho pai e mãe, então os dois idosos, né? Que assim, minha mãe é muito ativa, meu pai já não é. Então, às vezes você tá lá com toda uma programação, a mãe liga e fala: filha, seu pai não tá bem, vão levar pro hospital. Uai, o que você faz? Você muda totalmente os planos. Então, aquele negócio que você combinou com sua filha, com seu marido, já não deu certo ali. Ou você tá ali com uma perspectiva no trabalho, aí dá um problema numa entrega, tudo que você programou naquele dia, você fala: gente, esquece, fecha minha agenda que eu vou ali socorrer esse incêndio. Isso acontece na vida da mãe, da mulher, da filha, da empresária, em tudo. Comigo mesmo, porque você viu o que você falou, né? Como mãe, como esposa e como empresária. E como pessoa, porque a gente precisa cuidar da gente. E às vezes também fica de lado. Nossa, eu precisava fazer uma terapia, eu precisava fazer uma ginástica, hoje eu não malhei. Você também se deixa de lado. Então, eu acho que o mais legal é... Claro, eu me cobro muito. Certo. Eu não concordo com esse negócio, não se cobre tanto, não. Tem que cobrar sim, tem que ser na máxima potência. Eu não gosto de gente preguiçosa, eu sou... Nossa senhora, 1000 por hora. Mas quando a coisinha desanda um pouco, eu acho que se olhar para aquilo e falar... Saiu do controle, né? Principalmente, eu falo assim, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o que eu dava conta. Então, quando tem alguma coisinha com o filho, você fala: essa é a mãe que eu dou conta de si. É quando a gente fala assim, como que você consegue justamente isso que você falou, equilibrar, né? Porque Equilibrar. 100% em tudo, infelizmente, a gente não E consegue. você entender onde que tá a prioridade, isso também vale para qualquer coisa. Como assim? Explica melhor sobre isso aí. Quando você vê que você tá lá super bem no trabalho e tal, mas às vezes o marido tá chateado, os filhos estão um pouco assim, sem a sua assessoria ali, você priorizar. Não, agora tá nesse momento. Você saber colocar cada coisa no seu lugar. Isso no trabalho, você tá lá com um dia cheio. Como que você decide o que você vai fazer primeiro? O que é prioridade? Então, isso é uma habilidade que eu acho até que eu tenho bem. De falar: para aqui, começa aqui, depois você volta. Sabe, de organizar isso numa reforma, por exemplo. O que é que você faz primeiro? Você vai lá pintar, colocar o chão, aí a pintura estraga o chão. Então, saber esse cronograma é muito importante. É muito difícil também. Mas eu acho que ajuda muito no quesito ali, não deixar nenhuma ponta solta, entendeu? Entendi. Acho que resolve bem quando você consegue priorizar ali as coisas. Top demais. E você falou que tem um Cadu com 18 anos e que está junto com o Rafael 26, né? Mas que casada tem 24, é isso? 23 anos. 23 anos. 22, é 22. A gente casou em 2004. Então você tem 22 anos de casado. Quando você começou a empreender, você tinha quantos anos de idade? Então, eu comecei a trabalhar, vamos dizer assim, mas não como empreendedora, aos 16 anos. No mercado de trabalho você começou aos 16. 16 anos. Eu comecei dando aula. E assim, o meu objetivo, ao começar a trabalhar tão cedo, era ter independência financeira. Né? Os meus pais, a minha mãe em especial, que eu acho que é uma referência pra mim, porque minha mãe trabalhava muito, ganhava muito bem, era uma baita empresária maravilhosa. Ela foi mais minha referência, assim, nesse sentido, do que até o meu pai. Minhas brincadeiras de criança, você rola de rir, porque era escritório, era o grampeador aqui. Eu fazia, sério? É desse jeito. Desde criança. Como se eu estivesse digitando, né? Datilografando, com um telefone aqui, que nem existia celular, né? Obviamente. Nossa. E aí eu ficava com um grampeador. Então, assim, minha brincadeira de criança era ser empresária. E minha mãe era uma empresária. Mas, Sua mãe, assim, perdão, sua mãe era empresária de qual segmento? a minha mãe vendia cosméticos de porta em porta. Então, Entendi. minha mãe abriu esse mercado de cosméticos de porta em porta, que hoje vem aí Natura e etc. Mas minha mãe era uma empresa chamada Pierre Alexander, e ela viajava segunda, ela voltava sexta, sábado. Nossa. E engraçado isso, que assim, ela viajava muito, ela trabalhava muito, mas eu não sinto que eu tinha... Que ela foi uma mãe ausente, né? Entendeu? Assim, era uma coisa que eu entendia que dava... E assim, ela era uma mãezona, assim, e mostrava pra gente o valor das coisas. Top. Lá em casa, nunca... Não posso dizer que passamos dificuldade, nunca passamos, de verdade. Mas a minha mãe era extremamente... assim, segura assim, né? com as coisas. Então, nada era muito... Até o Rafa brinca, meu marido, fala assim: nossa, eu não gosto de abrir 2 refrigerantes. Ou é Coca ou é Guaraná, numa festa. Eu gosto de que termina um pra abrir o outro. Sabe assim, essa coisa... Veio muito dela, dessa coisa de não ser perdulário, né? De não desperdiçar as coisas. E aí, com 16 anos, eu comecei a dar aula no primário. Dei 2 anos de aula. Com 18, eu comecei a vender Red Bull aqui em Goiânia. A gente começou um negócio de vender Red Bull. Vender Red Bull? É... Como assim? Você não vendia... tinha Red Bull. Aí o Red Bull lançou, né? O energético, pensa. Meu Deus. Em 1998. Aí você trabalha tipo representante? É, de representante. Aí legal. um amigo era representante, eu ajudava ele, nós dois. Eu ali na parte financeira, muito organizadinha, com planilha e tal. Mas, perdão, mas nessa época você teve contato com vendas, foi aí? Foi aí. Foi nesse lugar. Antes eu era só professora, 2 anos, né? Só professora, não, né? Professora. E aí fiquei dando aula pra criança, tá? E quando comecei a venda. E aí...
eu ficava meio indignada da forma como era feito. Eu falava, não, mas a gente tem que prospectar. Eu já falava uma linguagem mesmo sem estudar vendas. Aí eu fiz faculdade de administração de empresas. Legal. Em 2000, eu entrei até como sócia na empresa dos meus irmãos, que era uma empresa de plotagem, de adesivo de recorte, essas coisas, na parte financeira. Também no financeiro. Bem no financeiro, assim, não era de vendas. Era eu, minha irmã e meu irmão. E aí a gente começou a trabalhar, e em 2008, essa empresa, que depois, em um certo momento, ela começou a fazer logomarca, essa parte de brand e tudo mais, a gente foi fazer essa logomarca dessa empresa de São Paulo, que nem chamava Fit For ainda, né? Era Reebok ainda. Reebok. E aí, eu fui junto com a minha irmã para apresentar a logomarca nova pro pessoal. E eles me convidaram para abrir. Eu, comunicativa, acho que é uma característica minha também, de falar bem, assim, de falar sem vergonha e tal, vamos dizer assim. E aí, ele falou, você não quer abrir a Fit For lá em Goiânia? E eu falei, quero. Tipo assim, né? Doida. Quero. Muito corajosa. Vambora. E aí, a gente começou a abrir uma loja na T4, uma loja de rua. Não sabia nada, não entendia nada, não sabia nada sobre fitness, nada. Teve nenhum treinamento? Nada. Eu nem sei como é que ele chamava Fit For de franquia, vou ser bem honesta com você. Porque não tinha. Franquia, você pensa que vai receber uma coisa... tem uma estrutura, um treinamento. Não mesmo. Então, assim, tinha as coisas que a Fit For importava, e eu caí de paraquedas lá e comecei a entender. Sozinha? Dos outros franqueados e falava, como é que você faz? Não, você compra... Mas não tem isso. Não, você compra do outro fornecedor. Então, fui me organizar. E aí, num determinado momento, a gente mudou de sede. Fui pra minha sede, que era da Traço, a gente dividiu ali, até que eu fui pra uma esquina mais visual. Mas em 2016, a Fit For sugeriu fechar as portas, assim, né? Os donos da época. E aí, eu e mais um grupo de franqueados, né? Nossos coleguinhas ali, falando, vamos continuar, não vamos parar, não. E aí, nós continuamos, entendeu? E aí, nessa história toda de Fit For, vender equipamento e tal, foi quando eu conheci o Marcelo, que era meu cliente. Né? Era meu cliente. Na verdade, ele comprou uma academia que eu tinha vendido pra uma pessoa e essa pessoa não estava me pagando. E aí ele falou assim, não, eu vou assumir a dívida. E aí a gente se conheceu. De cara, eu já falei, esse cara é diferenciado. Ele causa isso mesmo. Diferenciado, assim. E aí ele tentando comprar ali, às vezes achava um pouco caro, era um produto um pouquinho mais premium, né? Ele tinha uma academia só, ele tinha uma Adrenaline. Na época era só Alto Vale, né? Só Alto do Vale. E aí ele, me vende, fala, mas esse preço eu não dou conta, tal. Até que um dia, numa dessas transações que a gente fazia, às vezes eu pegava uns usados, vendia pra ele e tal. Ele foi me levar uns cheques de pagamento e ele falou assim, você não quer ser minha sócia? E eu, igual eu falei na Fit For lá 1000 anos atrás, falei, quero. Aí ele falou, mas você quer mesmo? Eu falei, quero, me explica isso aí. Aí ele pegou, adora um quadro, né? Quadro, é legal. Escreveu, eu falei, adorei sua ideia, bora fazer. E aí a gente fez a primeira Adrenaline já com cara de rede, que foi a do Garavelo. Do Garavelo. Aí depois do Garavelo veio Goiânia 2, Lorena, chegamos em 8 unidades aqui, 59, e agora com plano de expansão para outra cidade. Então, assim, e junto com a Adrenaline, veio a Better, né? Que é uma marca nova, de um produto premium, totalmente diferente do que eu vendia na Fit For. Top demais. Então agora a gente tá passando até por uma coisa que vou te falar aqui em primeira mão. Olha só. Primeira mão, que dia que vai ao ar isso aqui. Já lança aí, já lança pra nossa audiência aí. A gente vai virar a bandeira da Fit For, né? Porque na Fit For eu sou uma representante de algumas marcas. Entendi. Na Better eu tenho um pouco mais de autonomia de fazer as coisas do jeito que eu quero. E eu sei exatamente o que eu quero. E nem sempre o que eu quero é o que o pessoal da rede também queria. Então eu resolvi virar a bandeira. E agora a gente vai ser Better. Minha loja de esquina ali na T9, na T15, agora no carnaval vai virar. Nossa, que top, o pintor já sai daqui direto pra lá. E a gente vai trocar tudo e lá vai virar a Better. E vai ser um showroom muito premium. E com a Better eu tenho a vantagem de não ter que só trabalhar Goiás e Distrito Federal. Com a Better eu sou nacional. Nacional, né? Top. Vai atingir o Brasil agora, né? Não, com certeza, com certeza. Isso aí é fato. A gente vai agora expandir isso aí. Graças a Deus, dando tudo certo, porque a gente ficou muito satisfeito com os maquinários, né? Nós mobiliamos aí 8 academias com a Better. Então, hoje eu já tô muito segura, né? Alguns condomínios também já compraram, a gente já vendeu pro Paraná. Olha só. Então, a gente tá bem colocado, assim. O ramo fitness tá muito em alta, né? Nossa, tá maravilhoso. Então, vocês viram aí, galera. A mulher é braba, moço. Meu Deus do céu. Ela contar a história dela aí, bem resumida, porque é muitos detalhes. Mas deu pra você perceber que foi uma trajetória onde passou por vários segmentos, né? Claro. Não, e tem mais um, né? Qual nós comentamos. Essa aqui, ó. É verdade. Tô até vestida com o look.
da Cacê. Já veio como garota propaganda aqui. Na verdade, o que eu quis até trazer um pouco desse look, que eu acho que tem muito a ver com a primeira pergunta que você me fez. Qual? Como que concilia, tal. O que acontece? A AKC, quando eu entrei de sócia em março do ano passado, é uma pessoa super talentosa que é a Kelly. KC vem de Kelly Coelho. Kelly Coelho. Hora nenhuma pensei em mudar. Não tem esse nível de ego, sabe? Não, é Kelly Coelho. Você que é a pessoa. Eu tô da gestão da KC. Top. E aí, é uma roupa casual e fitness. Então, aqui tem uma calça de academia com um top e essa blusa por cima, que eu usei na praia como saída de praia. Nossa Deus. Que eu trabalhei hoje o dia inteiro e fui muito elogiada. Encontrei, a minha cunhada foi lá fazer um projeto comigo e a menina da loja falou, nossa, tá tão bonita e tal. Então, assim, é uma roupa que é bonita, chama atenção. E mais tarde, se der tempo ainda, eu quero malhar aqui ainda hoje. Top. Casual e fitness. Duas. Troca de blusa e já tá malhando com a mesma roupa e pronto. Top demais. Eu acho que essa mulher contemporânea que faz esse tanto de coisa, precisa de também ganhar tempo. E tá muito em alta, né? O look athleisure, que eles chamam, que é esse look fitness casual. Não, top demais. Nossa, tanto segmento que você tem. Tudo fitness. Tudo fitness. Hoje tudo fitness, né? Mas eu queria voltar só um pouquinho assim na história. Quando você teve o primeiro contato assim com a Red Bull, que eu acho que foi o primeiro contato que você teve com vendas. Foi uma paixão de imediato? Você gostou assim desse rolê de vendas? Como que foi essa primeira experiência com vendas? Foi assim? tanto que durante... Eu tive esse primeiro contato, não foi uma coisa que deu certo na época, né? Se eu soubesse, tinha ficado um pouquinho mais, porque depois explodiu. Mas eu fiquei uns anos trabalhando na Traço, que é a minha empresa com meus irmãos e tal, como financeiro. E bem assim, trabalhando, mas... Sabe, não era uma coisa... Eu dentro de uma sala, você consegue me imaginar? Dentro de uma sala, atrás de uma mesa, atrás Hoje de um não. computador? Então, sabe, aí fazia umas coisas, falando, tá. O dia que veio essa proposta de abrir uma loja, eu falei, vou voltar para as vendas, entendeu? Então, eu acho que eu tenho isso no sangue mesmo. De vendedora mesmo. Excelente vendedora. Né? Não, quando você falou que ela vendia de porta em porta, eu até lembrei, porque, não sei se você sabe, mas eu comecei nesse rolê de vendas trabalhando de porta em porta. Vendendo Eu o quê? livros de porta em porta. Sabe aqueles livros didáticos que vendia antigamente? Umas enciclopédias assim, Sim, grandona? enciclopédia mesmo, né? Então eu vendia de porta em porta, batia de porta em porta. Eu até brinco que nesse tempo, moço, venda era um negócio assim, que não tinha esse negócio de tanto ensinamento, técnicas de venda, verdade. de storytelling. Aí hoje eu vejo os caras falando de storytelling, de rapó, de técnica de pincel. Moço, isso eu fazia já lá sem atrás, saber os livro. nomes, Sem saber né? os nomes. É verdade. Que é até uma característica também do Marcelo que eu falo direto. Eu falo, Marcelo, eu vejo você usando algumas técnicas, você sabe que existe esse nome ele não sei, mas eu sei que dá certo. Eu sei que dá certo. Exatamente. E eu tenho certeza que quando você teve esse contato também com vendas, vendendo lá atrás, muita coisa que você passou naquela época, hoje você... certeza que você é uma mulher muito estudiosa, sabe dessas técnicas de venda, você consegue ver que naquela época você já usava. Com certeza. Naquela época você já usava. Com certeza. Mas tem uma coisa, assim, eu acho que o vendedor é o tipo da pessoa que nunca vai ter problema com emprego. Uma pessoa que sabe vender, vende Verdade. qualquer coisa. Carro, roupa, coisa fit, o que for. Porque existe ali. Agora, tem uma coisa que eu falo que técnica é maravilhoso, tal, mas uma coisa que eu percebi em mim, esse final de semana passado, eu vim aqui com uma pessoa do interior do estado, né? Queria comprar uma academia, a gente estava conversando, nós ficamos aqui sentados no café umas 2h30, 3. Nossa. E aí foi muito bom, conversamos, peguei o que ela queria, a gente conversou sobre vida, falando de tudo. 3 horas, aí ela foi embora. Quando foi na segunda ou terça-feira da semana passada, ela me mandou, falando o que ela queria, do orçamento, falando de trabalho, e me mandou um áudio de 2 minutos e meio, me agradecendo. Nossa. A minha entrega, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Tudo que você vai fazer na vida, quando você se entrega de verdade... Aqui, quando a gente fez aquele vídeo, eu falei, Amanda, adrenaline, né, numa palavra. Eu acho que eu falei envolvimento. Porque eu acho que quem é envolvido... O Anderson, você tá aqui, ó, me fazendo pergunta. Se você se envolver mesmo com o podcast, você vai mesmo escarafunchar, você vai fazer perguntas. Porque você tá prestando atenção. Isso. Então, assim, o que eu percebo, às vezes, dos vendedores? Eles não prestam atenção. Não prestam atenção em você, na loja, não prestam atenção nas coisas. Então, nem sempre a coisa flui. Eu sou uma pessoa muito atenciosa. Pego, às vezes, pequenas coisas no ar. E aí, eu acho que isso também é técnica de venda, né? Sim. Quando a pessoa tá mais chateada, quando a pessoa te dá uma abertura pra falar de um jeito menos formal. Isso. Ou não. Tem gente que é mais formal. Exato. Então, técnica de venda é uma coisa que tem muito a ver com o envolvimento, com você prestar atenção. Com certeza. Esse envolvimento, eu até falo para os meus vendedores aqui, que tem que ter esse envolvimento, que a técnica de rapó é se colocar
no lugar, que é a famosa empatia, né? No lugar do outro, da pessoa que quer comprar de você. Porque quanto mais você tem essa conexão com a pessoa, esse envolvimento, mais você vai deixar claro o que você quer transmitir para ela, né? A solução que você oferece, independente de qual seja o produto, serviço ou qualquer coisa do tipo. E você não pode ser uma pessoa ansiosa. Por exemplo, lá na Fit For, eu tenho venda que sai 3 anos depois do primeiro contato com o cliente. 3 anos. Por quê? Porque nem sempre você ser um bom ouvinte, escutar aquele cliente, significa fazer a venda. Às vezes é o contrário, é você não fazer a venda. Então, por exemplo, tive uma cliente que queria fazer uma venda num condomínio gigante, 700 casas. Nossa Deus. E ela tinha um espaço muito pequeno. A gente vai tirar aqui essa churrasqueira e fazer academia. Eu falei, fulana, era a síndica, não vai dar certo. Vocês têm condições de fazer um projeto, fazer uma academia nova em cima aqui da parte da churrasqueira. E porque se você fizer isso aqui, você vai gastar dinheiro 2 vezes, porque você vai fazer, vai ficar pequena demais e tal. Aí ela me olhou e falou, Amanda, vai pra assembleia, faz um projeto, faz uma obra, constrói essa academia, depois você compra. Senão, você não... Foi assim que fez. Então, se eu perdi a venda, ela estava disposta a comprar o pequenininho ali. Ela demorou 3 anos pra comprar de mim. Aí ela foi, fez a assembleia, juntou dinheiro, fez a obra e foi atrás de mim. A venda é se preocupar com o cliente, né? A verdade é que a venda é você se preocupar com o cliente e oferecer uma solução de acordo com a necessidade dele. Isso que você fez é muito importante, porque você identificou a necessidade. E venda a longo prazo, porque essa cliente, toda vez que ela precisa, que ela indica, que ela precisa voltar, porque às vezes você faz uma venda só e esse cara nunca mais fala, não comprei, nem precisava, esse cara foi tão bom, porque o povo acha que é bom vendedor, né? Me empurrou isso que eu comprei. Não. Eu acho que às vezes você não faz uma venda no primeiro momento, mas a pessoa não te esquece, né? Então, assim, toda vez que eu termino um atendimento, que eu recebo um feedback desse, porque é difícil, eu sou uma cliente exigente, muito exigente. Eu chego num lugar, num restaurante, numa loja, e, nossa senhora. Porque eu também me exijo ser uma boa vendedora. Então, quando eu termino um atendimento, porque o povo reclama muito, né? Reclamar é muito mais fácil do que elogiar. Isso. Você chegar num restaurante, você chama o gerente porque eu quero reclamar, mas chama o gerente porque eu quero falar bem desse garçom. Esse é mais difícil. Eu procuro fazer isso também. E aí, quando eu termino um atendimento, que alguém vira pra mim e me manda uma mensagem, eu falo, nossa, eu tô impressionada com... Eu fico assim, ó, pronto. Pra mim já tá... Se eu vender é só mais alguma coisa, mas aqui eu já tô feliz. Porque é isso, você se envolve e você acaba transparecendo isso. Vamos entrar mais um pouco nessa linha técnica. Você entende que existe uma diferença entre atendimento e venda? Você acredita que tem uma diferença entre o atendente e o vendedor? Olha, eu acho que a coisa mais importante, seja para o atendente, para o vendedor, para a moça da faxina, é a cultura da empresa. Quando você tem uma cultura muito bem definida, eu acho que... Eu chego em lugares que todo mundo é mal-humorado, ou que todo mundo é super feliz, ou que todo mundo é leve. Tem lugar que a gente consegue perceber a cultura, tem lugar que não. Cada um é de um jeito e é porque não teve. Então, por exemplo, num atendimento e vendas, né? Atendimento, esse primeiro contato. Vamos dizer assim, que o atendimento é o primeiro contato. Sim. Então, não deixa de ser uma venda. Eu não consigo desatrelar totalmente um atendimento numa venda. Porque do alô, né? Ou de um balcão que você tá ali, ou de um WhatsApp, que você sabe que a pessoa tá sendo totalmente automática ou não. Entendeu? Eu não acredito muito, eu acho que a IA vai dominar um monte de coisa, horrores e tal. Sim. Mas no atendimento, eu acho que tá tendo um retrocesso aí. Eu já não gosto de ser atendida roboticamente falando. Lá na minha loja e na KC, eu não faço atendimento robotizado. Nem um bom dia. Nem um bom dia. Porque eu cobro desses, vamos falar logo com o cliente. Porque eu sou uma cliente que se eu quero comprar... Por exemplo, uma vez eu fui num velório. Eu queria comprar coroa de flores. Mandar entregar. Eu fui no Google, dei o Google, tinha lá os ícones do WhatsApp. E mandei 4. De quem você acha que eu comprei? De quem me atendeu primeiro. Isso. De quem me atendeu primeiro. Com certeza. Quem resolveu esse problema. Entender o seu negócio é muito importante. Lá na Fit For é uma coisa. Na KC também é agilidade. Porque a pessoa quer comprar uma roupa. Isso. Ela não quer fazer um projeto numa academia. Aqui na Adrenalina, eu acredito também que o atendimento rápido, efetivo, não aqui o atendimento talvez claro de quanto que é o plano, qual é o horário de funcionamento, seja mais importante do que ficar no kikiki cococó. Porque não tem muito, sabe? Então, entender cada coisa e tratar com desigualdade as situações que são desiguais. Porque não dá pra você ser igual em qualquer tipo de atendimento. Verdade. Ou vendas. Cada venda te exige ali um determinado lugar pra você aprofundar ou não. Então, é mais por aí. Mas eu acho que atendimento e venda, eles andam meio juntinhos. Meio juntos, né? Porque se o atendimento for ruim, o cara nem passa pra compra, nem né? Passa pra compra. Fora. É igual vendas e marketing, né? Eu costumo dizer que vendas e marketing, ele é como se fosse um negativo e positivo ficar sendo uma luz.
Então não tem jeito. Os dois andam juntos pra mesma direção. Tem que se entender, senão não liga a luz. Senão não aumenta o faturamento. É marcha e venda dando junto. São diferentes. Negativo e positivo é diferente, mas os dois precisam andar em unidade, porque senão não funciona. Pra dar o boom. Pra dar o boom. Você sabe que quando eu era criança, né, e tal, eu lembro que eu escutava a minha mãe com o chefe dela, né, com o presidente da empresa que ela trabalhava. Eu lembro que ela falava assim, Felipe, ele chamava Felipe, você tem que me escutar. Sou eu que tô na ponta. Eu que sei o que é revendedor. Porque ela que batia na porta e tava tomar café com as mulheres. Isso. Não adianta fazer promoção do... Eu lembro claramente. Não adianta fazer promoção do desodorante. Elas estão querendo comprar perfume. É dia das mães. Ninguém vai dar desodorante pra mãe. Você entende? Então, assim, é muito doido. Aí ele falava, não, a gente tá com muita produção de desodorante. Cara, não. Então, assim, eu acho que essa troca... Porque existe a rixa, né, famosa, do marketing com comercial. Isso é milenar. Milenar. Mas eu tento trazer os dois pra um escutar o outro. Isso. Né? Porque tem que ter unidade entre os dois. Exatamente. E você veio, passou pela Red Bull, aí logo você entrou como sócia com seu irmão, né? Com minha irmã e minha irmã, na Traço. Isso. Lá na Traço, qual era a sua função lá? Financeira. 100%, né? Que era que você ficava no escritório. Depois que passou da Traço, aí você foi fazer essa apresentação lá em São Paulo e a pessoa lá te apresentou essa proposta e você trabalha na Fit For. Foi sozinha nessa época? Você tinha algum sócio? Não, eu fui junto com a minha irmã fazer a apresentação. A proposta veio pra mim, né? Porque ela já era, tipo... Ela já tocava a empresa de marketing e tudo mais. Como eu era do financeiro, a gente arrumou uma pessoa pra me substituir, que tá comigo até hoje. Tem 25 anos. Nossa. A Michele. E ela ficou meio ali, eu só dando um apoio, mas ela que fazia o dia a dia. E eu abri a loja sozinha. Mas os meus irmãos eram os meus sócios. Entendi. Entendeu? Mas, assim, operacionalmente, nós dividimos muito bem. A minha irmã ficava num lugar, lá na Traço. O meu irmão tinha a empresa dele. E eu a minha. Só que a gente era sócio de tudo. Entendeu? Todo mundo sócio de tudo. Depois a gente acabou migrando. Tá? Hoje eu ainda sou sócia do meu irmão, tanto na Adrenaline, na Fit. No negócio dele eu também entrei com a participação. Top. Ele tem empresa de portaria remota e tecnologia legal. de... Nosso ecossistema seu é grande, hein? É grande. e muito de condomínio, hein? Então acaba que um alimenta o outro, né? E nessa época que você começou a Fit For sozinha, você também fazia as vendas, correto? Então você que abriu o mercado aqui em Goiânia. Já tinha uma empresa que é famosa aqui em Goiânia até hoje, mas ela dominava sozinha. Então, quando eu entrei com umas coisas novas, eu fazia projeto. Hoje eu faço tudo em 3D e tal, mas na época eu fazia projeto, planta e tal. Não tinha muito isso aqui. Então, eu acabei ganhando um pouco, que é uma coisa que eu falo muito pros meus sócios aqui da Adrenaline, que o atendimento, né, vai ganhar também, não só o maquinário legal, uma estrutura legal, mas o atendimento. Então, eu comecei a desenvolver um trabalho com a Fit For, que eu entregava a academia pronta. Eu ia lá, olhava o espaço, desenhava e entregava a plotagem, o piso, as máquinas, toda a ideia, toda a concepção, entendeu? Eu resolvi a vida do síndico, vamos dizer assim. Resolvi. Me dá aqui a chave, custa tanto, deixa que eu resolvo. Então, eu comecei a fazer isso. E no começo, eu fazia tudo. Eu nem sei como é que eu dava conta. Tudo que você pensar, era eu que fazia. Nem sei como é que eu dava conta, não consigo nem lembrar. Deu um apagão. Porque era muito puxado. E eu pensava assim, né? A cabeça de quem não tinha ainda maturidade mesmo. Eu falava assim, não dou conta de crescer. Porque se eu crescer, eu vou morrer. Não consigo mais. Isso é assim, menino pequeno, aquela coisa, né? Mas não. Quando você cresce de verdade, quando você tem seu sócio, tal, você consegue ter o departamento de marketing, o departamento financeiro, vai todo mundo. Aí você fica só o maestro ali. Isso. Né? E você fala que... Então, assim, claro que a gente tem que estar sempre junto, a gente é uma força motriz, a gente é inspiração, etc e tal. Mas o trabalho mesmo, assim, eu consigo hoje eu consigo ter até um tempo mais tranquilo, de mais qualidade, do que eu tinha no começo, que era menorzinho e tal, porque eu era sozinha. Amanda, quando você começou sozinha, mesmo que você tinha o seu irmão e sua irmã de sócio e tal, mas eu creio que, como você disse, o operacional mais era você, né? Você que arregaçou as mangas mesmo e botou um negócio pra acontecer. E nessa época, quando você começou a crescer um pouco, qual foi a primeira pessoa que você contratou pra te ajudar, assim? Porque às vezes eu vejo que os empresários, os empreendedores, começam sozinhos, é normal. Sim. A maioria das vezes começa sozinho, né? No operacional ali e tal. Aí chega uma hora que ele precisa contratar. No seu caso, qual foi o primeiro departamento que você precisou de ajuda, assim? De estruturar? De estruturar. A primeira... Assim, a Michele, quando ela começou comigo lá na Traço, em 2000, no ano que eu entrei na Traço, a Michele entrou também. Nós entramos juntas. Certo. No financeiro. Eu aprendi que o vendedor, às vezes, não foi muito bom. Sei lá, agora, no financeiro, essa questão da confiança é uma coisa complicada. Porque se você tá ali ralando, trabalhando, e alguém vem e toma aquilo, que acontece. A própria Michele descobriu 2 vezes
que estavam roubando a empresa. Entendeu? Então, hoje ela é uma pessoa que a importância dela, e foi desde o começo, estruturar o financeiro primeiro, é para me dar. Porque lá é muito operacional, né? Lança conta, paga conta. E aí, se você não tiver uma pessoa de confiança, como é que você faz? Então, Verdade. eu acho que não porque é o trabalho. Eu acho que o mais importante que me perdoem os outros departamentos, mas o departamento de vendas. Porque quando você vende e tem receita, você consegue resolver qualquer coisa. Você consegue contratar pessoas e tudo mais. Mas eu estruturei primeiro, por incrível que pareça, o financeiro. O financeiro. Sabe? Talvez é porque você já tinha essa pegada venda, não? Talvez é porque, geralmente, quando a pessoa já é mais vendedora, aí ela estrutura primeiro o financeiro. Aí, quando se a pessoa for mais gestora, aí ela já tem que... Na verdade, eu estruturei o meu financeiro, mas quando você me perguntou para quem que eu passei a primeira bola, quem que foi aquela... Foi do financeiro, não foi de vendas. Eu sabia dos dois. Eu era, vamos dizer que eu era até mais craque no financeiro do que nas vendas. Né? Mas eu quis entregar essa parte do financeiro primeiro. Foi o primeiro socorro que eu pedi. Vem estrutura. E hoje, eu tenho um desenho financeiro que simplificou muito, assim. Eu e meu irmão, a gente debate muito sobre isso. Como você ler os números da empresa de uma forma fácil, prática, simples. Porque senão você não lê. Verdade. Vem um relatório cheio de números, cheio de coisas, cheio de páginas, você fala... Mas se vem poucas linhas, fica mais fácil. Então, e eu acho muito importante. Porque senão você fica nadando e morre na praia. Morre na praia. Patinando, né? Fica patinando. Às vezes não sobra nada. Porque eu falo, faturamento não é nada. O que sobra é o que conta. Não adianta você faturar 1 milhão e gastar 1 milhão. Acabou, não sobrou nada. Então você precisa ter muita consciência de que faturamento não significa nada. Faturamento não é lucro, né? Não, a gente tem que ver o resultado da empresa, entendeu? Eu vejo muito falar na internet que faturamento só infla o ego do empresário. Se ele não tomar cuidado, derruba ele, porque faturamento não é lucro, né? Com certeza. O LL mesmo de verdade, o negócio... A última linha, eu vou te falar, ainda mais agora, né? Com as reformas tributárias, com o governo. A gente está, assim, numa situação que a gente... parece brincadeira, mas quando você faz a conta... De 6 a 7 meses você trabalha para pagar imposto. Para pagar imposto, né, Amanda? E como que tá a visão da Amanda para 2026? Como é que tá a visão da Amanda para 2026? Porque o povo tá falando muito, né, que vai ter política, não sei o que, tal, a eleição. E como que tá o posicionamento da Amanda, a visão da Amanda, a Amanda empresária para 2026? O Anderson, eu vou te falar bem a verdade para você. Um dia eu encontrei com uma amiga minha, ela falou assim, nossos filhos eram menores, ele falou assim, você não fica pensando o que ele vai fazer, o que ele vai casar? Não. Sério? Quando você não tem domínio da coisa, o que adianta você ficar perdendo seu tempo ali pensando? Então eu acho que, claro, me preocupo, também não sou alienada, mas você vai, eu prefiro focar no meu trabalho. Porque se você trabalhar, fizer direito, fizer certo, tiver com a venda ok, aluno lotando a academia, o que vier, você vai ter que... Não adianta, sabe? Não adianta. Eu acho que fazer a nossa parte... não é disseminar o ódio, falar bem ou mal de um candidato ou outro, é você prestar muita atenção, se envolver com aquilo ali, entender o que está acontecendo, respeitar a opinião do outro, que eu acho que é o que está mais faltando nesse mundo, nesse universo, que as pessoas adoram falar isso, né? Tem que respeitar a opinião do outro, mas quando chega na prática é diferente, né? E fazer o seu. Foca no seu, vai trabalhar. Então você imagina, 2026 promete eleição, reforma tributária, 1000 coisas acontecendo. Copa do Mundo, aquele tanto de coisa. O que eu vou fazer? Amanhã eu vou acordar às 5h30 da manhã, vou trabalhar, traçar meus planos, botar a venda na mesa, ligar para meus clientes, fazer 250 reuniões, apresentar não sei quantos projetos. Não tem como você fugir disso. Então, bora fazer. Então, vai impactar. Pode impactar, a gente vê o que faz. Não tem o que fazer, sabe? Não tem o que fazer. A gente tem que contratar pessoas que sejam competentes, um bom advogado, uma boa contabilidade, falar, dentro das nossas possibilidades, como é que faz? O que eu consigo aqui para minimizar, né, as coisas? Então, a gente sempre tem, né? Abre outra empresa, é matriz, é filial, é lucro presumido. A gente tem que navegar ali com as ferramentas que a gente tem. Não tem como você fugir disso. Então, você tem que cuidar daqui. Entendeu? Eu não fico fazendo muitas essas firulas, não. Eu vou embora trabalhando e tá top demais. É bem pegada a adrenalina, né? Que a galera aqui também tem jeito. Aí o que acontece, Amanda? Você falou aí que passou pela Red Bull como representante, né? Que tinha uma pessoa que era representante, você auxiliava ele mais na questão financeira. Aí depois você entrou na outra empresa com sócio, aí veio a Fit4. Depois da Fit4, você conheceu o Marcelo. E como foi essa sinergia, mano? Como foi? Porque você falou que ele chegou e falou, quer ser minha sócia? Você quero. Mas assim, a gente conheceu antes, quando ele assumiu uma unidade que chamava Adrenaline, que eu vendi com uma outra pessoa. E ela não estava me pagando. Quando ele estava lá negociando com essa pessoa,
Alguém virou pra ele e falou assim, olha, você tá comprando essa academia aqui, mas essa academia não tá quitada. O fulano tá devendo. E a dona lá é a fulana, que era eu, a Amanda. E o Marcelo me procurou. E falou, olha, eu não tenho dinheiro pra te pagar, não. Mas se você passar essa dívida pra mim, você pode ter certeza que de mim você vai receber. Eu falei... Né? Você não ia receber de jeito nenhum, né? Vamos experimentar. E aí, o Marcelo é uma pessoa que ele não gosta de dever. Eu já percebi isso. Entendeu? Às vezes a gente fala, não, Marcelo, então quando der, você passa isso aqui e tal. Ele já quer passar logo, ele não gosta de ficar devendo. Certo. O Leandro também, assim, eles são muito assim. O que me faz olhar pra ele e falar, que legal, né? É um cara que inspira confiança. E aí, nessa história toda, ele falou assim, Amanda, eu já queria quitar com você, mas eu não tenho dinheiro, então eu vou te dar esse carro e esse carro. Era dele, do sócio dele, uma moto. Nem sei de onde que veio. Eu sei que era um dele, um do Johnny e uma moto. E eu falei, tá bom, eu quero. Ele vai valer tanto isso aqui. Se você vender, vai valer tanto. Aí eu falei com meu marido, ele falou assim, eu acho que você tem que pegar assim, já resolve esse assunto, né? Menos um problema na sua vida. Mas é claro que não vai valer. Vai valer menos, né? Porque sempre é assim, você vai perder. Mas tá tudo certo. Tá bom, botamos pra vender. Quando eu vendi, mas foi na risca. No preço que ele falou. No preço que ele falou. Aí eu falei, né? Porque eu aceitaria. E, você vendeu muito barato. Ele podia ter falado isso, mas não, foi o preço que ele falou. Aí eu falei, nossa, que cara honesto, né? Aí liguei pra ele pra agradecer. Falei, nossa, Marcelo, obrigado e tal. Pois é, Amanda, eu queria inclusive comprar umas coisas aí e tal. Então vem aqui. Aí ele foi, aí não deu conta de comprar na época, tava no apertado, na primeira academia, começando no ramo, ele não era do ramo. Era. E E aí eu comecei a meio que puxar saco dele, como diz lá meus funcionários. Parecia uma esteira legal, porque eu pegava muita coisa em negócio. Eu ia fazer uma academia de condomínio com a minha marca na época, eu pegava os usados. Eu falava, Marcelo, entrou uns usados aqui por 10 mil, você quer? Aí eles, você me faz em 10 de mil? Faça. Aí passava o cheque, ele vivia levando cheque pra mim. Então foi essa conexão, até um dia que ele me perguntou, por que você faz esse trem pra mim, né? Tipo, sempre que eu tinha uma oportunidade de uma coisa legal, eu passava pra ele. Aí eu falei, Marcelo, não sei, eu gosto de você, quero te ajudar, E... Aí ele comprou uma academia no Maísa, de um equipamento que não foi tão bom na época, e ele não quis comprar comigo, porque eu achou caro. E aí logo 6 vezes eu falei, mano, você quebrando tudo. Eu falei, você não quer ser minha sócia? Aí foi quando eu entrei. E ele já tava com o Leandro, né? Tava com o Leandro. Já tava com o Leandro. Aí ele chamou você pra ser sócia, você falou, bora, tamo junto. Desse jeito que eu tô te contando. E aí você conheceu o Marcelo, aí a primeira academia que vocês abriram junto foi o Garavelo. Foi o Garavelo. Então você participou da expansão aí. Sim. Logo depois do Maísa, você entrou junto com o Garavelo. Porque eu entrei no Garavelo, já tinha Alto do Vale e Maísa. Aí eu entrei no Garavelo e falei assim, eu topo, mas tem um detalhe. Olha, eu já eu preciso que seja que tenha o DNA da Adrenaline. As academias não estão conversando, assim, não tá aparecendo. Vou fazer um projeto aqui em 3D. Adorava fazer projeto em 3D. E aí peguei o galpão que eles tinham alugado, que era branco e tal, e fiz. Com aquela luz de LED, tudo preto, e fiz. Aí eles, nossa, ficou top, então vamos fazer desse jeito. Que foi o padrão Adrenaline. Padrão Adrenaline. Que legal. Aqui, que é esse DNA aqui. Então essa identidade veio da Amanda, a ideia veio da Amanda. Eu te mostro depois do primeiro projeto. Que top. Aí eu peguei e falei assim, eu topo, mas tem que ser assim. Sempre assim, daqui pra frente. Aí a gente fez o Garavelo. Quando a gente montou o Garavelo com as máquinas novas, que não eram as máquinas maravilhosas, né? Era uma máquina simples, máquina nacional, mas era muito melhor do que já tinha. O Marcelo e o Leandro falaram assim, você não quer retroagir aqui e entrar de sócia no Maísa? Falei, o que seria essa sociedade? É tanto, mais tanto, e trocar as máquinas. Como pra mim a máquina era preço de custo, falei, beleza. Então, dei lá o que me cobraram e tal. E aí a gente voltou no Maísa, trocou tudo. Fizemos uma repaginação pra ficar no padrão. Aí começou, o Goiânia 2 já foi uma experiência incrível, porque foi gigantesca aquela academia. Num lugar que as pessoas não acreditavam, porque era na Perimetral Norte. O que vocês vão fazer academia aqui? Verdade, ela na BR lá, né? E o povo, lá na Perimetral Norte. E o povo perguntava, Amanda, você vai... Eu confio no meu sócio. Se eles falarem que ela vai dar certo, é porque vai dar. Assim como foi aqui, que é um imóvel de alto padrão, né? Aqui na T9. E eu deixava, e eles também na minha mão. Como que você quer, sócio? Assim, e eu perguntava, como é que vocês querem? Então, nós nunca atrapalhamos. O Leandro mexe lá com as coisas dele. Eu boto na mão dele, confio. O Marcelo, o que você acha? Vai lá. E aí, nessa história toda, nós acabamos fundindo a Fit4. A Fit4. Entendeu? Então, a gente fez uma fusão agora em 2025, onde eu sou sócia da Adrenaline e eles da Fit4 e tá tudo junto e misturado. Amanda, você falou que foi, desde o primeiro contato com o empreendedorismo, já foi com sociedade, né? Então, você sempre foi nesse rolê de sócio, né? Sim. Você acredita muito nesse negócio de sócio? Porque eu vejo que as pessoas... muitas pessoas ainda são bloqueadas com isso, né? Sim. E qual é o seu pensamento, sua filosofia sobre sociedade? É porque, assim,
tem muita gente que quando passa por algumas intempéries da vida, né? Quando passa por problemas, lida de duas formas. Tem gente que bloqueia, tem gente que destrava, vamos dizer assim. Então, o que acontece? O que eu acho da sociedade? Quando eu comecei a fazer sociedade, pessoa absolutamente crua, ainda mais que eu fiz sociedade com o irmão, era amigo, era não sei o quê, é muito de boca, né? A gente tem essa coisa de vamos lá. E ninguém tá preparado para quando a coisa não dá certo. Tudo que você combinou aqui ai, vamos, na hora que dá algum problema, desanda. Nossa. Isso vale, inclusive, pro casamento. Muitas pessoas, quando casam, não entendem que um dia você pode se separar. E pode dar ruim. Aliás, dá muito ruim. Porque é na dissolução, é na separação, todo mundo fala. E por que as pessoas falam tudo isso e a gente não aprende com isso? Pois se o homem tá lá separando a sociedade, dando pau, por que eu não vou escutar? Pois o casal tá lá separando e um querendo acabar com a vida do outro. Por que a gente não pode nos precaver? Né? A gente tem que nos precaver. Então, o que acontece? Tive problemas societários? Sim. Mas o que eu fiz com essa informação? Virei um trauma na minha vida ou agora eu tô fazendo diferente? Então, hoje, nós entramos numa sociedade onde é tudo escrito, documentado, a gente tem assessoria jurídica, faz tudo organizadinho, faz tudo certinho. Deu um problema, como é que faz? Como é que faz? Como é que tá lá no contrato? Porque ninguém fala sobre dissolução, nem no casamento, nem na sociedade. Vai dissolver, pronto, desandou tudo. Vai dissolver, tá aqui, ó. Em caso do fulano querer sair, em caso do fulano querer que o outro saia, porque existem situações diferentes. Verdade. Pensar em tudo isso, documentar, tá feita a coisa, né? No próprio casamento também. Como que vai ser a separação? Né? O casal vai casar em regime de separação total, comunhão total, como é que é? Mas ninguém pensa nisso, né? Verdade. Ninguém pensa nisso. Então, assim, esses dias eu publiquei, né? Inclusive o vídeo mais visto que eu tenho não tenho uma rede social muito ativa, tal, é a minha pessoal. Mas eu publiquei um vídeo que eu falava sobre a velhice. Que as pessoas estão vendo os idosos chegarem na velhice, olhando para aquilo e falando, como que eu faço para me preparar? Entendeu? Eu tenho que malhar, comer direito, Verdade. Se você não fizer isso, vai dar ruim. Uma vez eu perguntei um conselho para um mentor, eu falei, na época ele era meu mentor, eu perguntei para ele, querendo fazer uma sociedade, eu era muito bloqueado com isso, perguntei para ele, né? Como que eu faço para ter uma sociedade de sucesso? Ele virou para mim e falou assim, Anderson, vou te fazer uma pergunta aqui. Quando você foi propor essa sociedade, que vocês chegaram nesse consenso aí, vocês pensaram que como vai acabar? É isso. Aí eu falei com ele bem assim, não, quem que vai fazer a sociedade pensando em acabar? Imatura. E ele falou, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você casou para separar? Aí eu falei, não, muito pelo contrário, casamento é que eu casei pra viver a vida toda e tal. E ele falou, mas lá no cartório tá escrito se você casou com comunhão de bens ou separação de bens. Não é sobre você querer. O que você quer é totalmente diferente do que vai ser. Então, uma sociedade... Tem outra pessoa envolvida, né? Isso. Então, assim, a sociedade é entender que vamos começar agora, mas quando vai acabar? Tem sociedade que tem até limitações de faturamento, né? Quando a gente chegar em tantos faturamentos aqui, de lucro aqui, a gente vai mudar e agora a gente vai entrar em outro... Sim. Então, tudo isso dentro do o combinado nunca é caro. Nunca é caro, né? Mas as pessoas têm medo de falar, né? De sentar na mesa com um sócio e falar assim, e se você se envolver e tiver um andar de polícia? Tem que ter lá no contrato, em caso de não sei o quê. Tudo a gente tem que falar, sem medo, entendeu? Sem medo. Eu acho que talvez o segredo da sociedade seja isso. Eu, Leandro e o Marcelo, o outro Leandro, que é meu sócio, é meu irmão. É diferente, mas eu, Leandro e o Marcelo, a gente tem muita tranquilidade de falar. A gente tem um grupinho só nós três, que bomba o dia inteiro. E a gente fala, não concordo. E ninguém leva o pessoal, assim, né? Sabe? Aquela coisa. Então, a gente tá sempre trocando ideia, um olhando o que o outro tem de melhor. Isso é muito, muito, muito rico. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Amanda. Qual é a parte que você acha mais difícil da sociedade? Quando tá dando errado ou quando tá dando certo? Quando tá dando certo, sem dúvida. Mais difícil. Nossa, quando tá dando certo, o povo fica doido. Quando tá naquela labuta de começar, não é quando tá dando errado. Quando tá dando errado, tá dando errado. Mas quando tá começando e quando dá certo. Eu acho que entre quando tá começando e quando dá certo, eu vejo os trem acontecer de ruim quando tá dando certo. Certo? Quando o dinheiro começa a entrar. Que aí eu acho que sobe na cabeça. Então, você tá lá começando, todo mundo naquele aperto, começando, trabalhando até de madrugada, aí começa a ficar bom, começa a dar dinheiro, começa as brigas, começa os egos, entendeu? É muito complicado. É muito complicado. Quando tá dando errado, aí eu tenho desando total. Mas o que eu queria falar é que entre o começo, difícil, apertado, e quando o trem já prosperou, quando prospera eu acho que é pior. Entendeu? Por isso tem que ter a cabeça muito no lugar.
É interessante essa questão aí. Hoje o nosso bate-papo aqui foi bem interessante, foi bem técnico, né? Bem técnico. Bem técnico a nossa conversa aqui hoje. Aqui, o empresário que for até aqui, se ele pegar esses insights aí, ele já vai ter muita evolução. Foi até interessante. E às vezes, assim, uma vez eu fiz um outro podcast lá em Brasília e eu falei como é que eu fiz, tudo direitinho, né? E uma pessoa falou assim, você não tem restrições, você fala como é que você faz, como é que você pensou, como é que você... Você não tem medo do concorrente copiar? Eu falei, meu filho, deixa eu te falar, é difícil. Ninguém tem... Às vezes a pessoa fica com preguiça mesmo. Porque você fazer a coisa acontecer, cara, é muito difícil, entendeu? Então você tem que estar... Eu falo que é 1 em 1 milhão. E eu vejo que você tem muito esse DNA, né, Amanda, de fazer o que precisa ser feito. Isso é um DNA adrenaline, mas você, por ser adrenaline também, né, lógico, tem muito esse DNA, né, Sem de dúvida. fazer o que precisa ser feito. Como que você definiria essa frase, Amanda? O que é, de verdade, fazer o que precisa ser feito? Então, Anderson, eu acho que a primeira coisa, eu vou voltar lá no que eu falei mais cedo, é a gente ter ali a nossa lista. Essa lista é muito importante. O que é peso 1, o que é peso 2, o que é peso 3 na sua vida. Porque, eu precisava ter feito tal coisa. Mas não deu, tá tudo certo. Mas tem coisa que não dá pra não fazer. Então, assim, por exemplo, quando você fala assim, e ser coerente, sabe? A pessoa fala assim, eu quero viver 100 anos. Vamos supor, essa é uma meta minha. Eu e meu marido, a gente fala que a gente quer viver 100 anos. Bem, não é viver caquético, não, é viver bem. O que a gente precisa fazer pra viver 100 anos? Mas se eu ficar comendo sanduíche, doce, vou viver 100 anos, vou fumar, beber, vou fumar, beber... Não. Então tá incoerente. Então, eu vou viver minha vida como se não houvesse amanhã. Aí tá tudo certo. Te dou até o direito de fumar, beber, comer gordura, fazer o que você quiser. Você quer viver como se não tivesse amanhã? Então tá coerente, você entende? Coerente. Agora, eu quero viver 100 anos. Então você tem que malhar, meu querido. Você tem que comer bem, tá. Eu quero ser uma pessoa empática. Entendeu? Então, assim, vai pra terapia. Tem hora que eu levo umas burdoadas da minha terapeuta. Porque ela fala isso. Você quer ser empático, mas você fez isso. Não tá coerente. Não tá coerente. Você entendeu? Então, assim, então eu acho que você precisa muito priorizar. Por exemplo, eu tenho... Minha mãe fez 77 anos ontem, junto comigo. Nossa, que legal. No mesmo dia? Que interessante. Dia. E aí, meu pai tem 82. Meu pai é acamado e tudo mais, depende de cuidadores e tudo mais. Minha mãe já é bem ativa. E eu fico olhando para aquilo e a minha relação com ela, dos netos com ela e tal. E eu falo pro meu marido, como que a gente quer a nossa relação com os nossos filhos e com os nossos netos? Eu queria que tivesse casa cheia. Então a gente tem que começar a construir desde agora. Entendeu? Promover. Ontem, no meu aniversário, eu fiz uma festa bem... Festa não posso nem falar que foi festa, um almoço. Chamei meu irmão, minha cunhada, mãe, só. E falei pro meu filho e pra minha filha, eu quero que vocês tragam cada um amigo pra sentar na mesa com a gente. E eles me adoram, os amigos dos meus filhos. E minha casa, meu filho fala, mamãe, vou ir pra casa, assistir um filme? Pode. Eu falo, a casa é sua. Essa casa é sua. Não é minha, ok, mas é a sua também, é nossa casa. Então, assim, isso eu já olho pros meus pais e falo, o que deu certo aqui, vou copiar, o que não deu, vou fazer diferente. Então, eu acho que é isso, é você priorizar mesmo. O que é importante pra você? Então, ter um negócio de... Muitas pessoas falam, mas você trabalha muito, não é melhor ficar em casa, cuidar dos filhos, do marido? Também, a gente não precisa escolher. Tem hora que tem coisa que você tem que escolher. Ou eu vou ser saudável, ou eu não vou. Mas nesse lugar de mãe, empresário, eu não acho que a gente precisa escolher. A gente consegue equilibrar, entendeu? E é uma coisa que me dá prazer. E outra coisa que eu falo, né? Você nunca pode falar... eu tenho amigas que não trabalham e outras que trabalham muito. E é muito difícil você falar uma coisa que você gosta sem ter provado a outra coisa. Você só pode falar o que faz sentido pra você quando você já viveu as duas experiências. Verdade. Entendeu? Olha, eu já fiquei em casa sendo dona de casa e não gostei. Eu não gosto de ser dona de casa. De cuidar da casa. Eu gosto da minha casa, gosto de ficar em casa, gosto de receber em casa. Mas eu não gosto de ser dona de casa. Entendo. Talvez se eu não tivesse condições de ter as coisas que eu tenho, eu trabalharia pra pagar uma funcionária pra cuidar da minha casa. Porque eu não gosto muito dessa função de ser dolar. Eu não tenho vergonha de falar isso. Não, tá tudo certo. Entendeu? Mas eu entendo quem gosta e que não gosta de empreender. Só que eu acho que a gente tem que respeitar mutuamente. Isso. Então, hoje eu penso muito nesse futuro. Nesse futuro que eu busco pra ter 100 anos. Eu não posso aposentar. Isso eu já parei pra pensar. 60 eu vou aposentar? Oi? 60 aposentar?
Vai tá ativaça. Vou da onda. Então, eu não penso em aposentar. De verdade, eu penso em diminuir o ritmo e tal. Porque os meus filhos vão crescer, vão sair de casa e eu vou ficar. Então, eu tenho que estar bem com meu marido. Isso. A gente vai estar viajando. Se aproveitarem. Se aproveitar. Então, assim, eu realmente... Eu tenho um plano, eu já contei isso para algumas pessoas. Eu tenho um Excel que eu tenho de 10, primeiro de 10 em 10, mas quando chegar no 60 é de 5 em 5. Como que eu quero estar em cada departamento? No Excel? No Excel, porque eu tive que fazer isso por escrito, não é importante escrever? O povo fala. Nossa, Deus. Então eu tenho lá, ganhos, o que eu quero estar ganhando? Família, como que eu quero que minha família esteja? Corpo, saúde, alimentação. Então, eu tenho planos de cada coisa que eu quero fazer. E é engraçado, depois que você escreve, claro que pode mudar, não é uma coisa engessada. Mas depois que você escreve, dá uma coisa de querer fazer aquilo que é surreal. Entendeu? É surreal. Então, eu acho que, assim, o nome de tudo possível, a única coisa que atrapalharia os meus planos é uma doença. É uma saúde. Então, eu falo, que sai do seu controle, né? Então eu falo, a gente tem tantos pequenos probleminhas, né, durante a vida toda, mas quando a gente tem um problema de saúde, nós só temos um problema. Esse é o principal. Então a gente tem que cuidar muito da saúde de verdade. Agradecer tudo que a gente tem e cuidar muito da saúde. Como falam, né? Se você não cuidar da sua saúde, você vai cuidar da doença. Vai cuidar da doença. E aí, meu filho, aí o trem é muito pior. Então tem que dar as pausas. Esses dias mesmo eu estava com muita dor nas costas, uma dor aqui, uma tendinite, talvez por causa do celular, por causa do computador. Aí vai na terapeuta, vai na massagista e tenta entender. Aí descobri que tô com pressão no dente, tipo, tá dormindo assim. Nossa. Vai no dentista, põe placa, se cuida. Para um pouco, viaja, vai pra praia, volta. Então, assim, conseguir ler o corpo e cuidar, né? Porque senão você não consegue cuidar dos outros também, né? Verdade. Não, top demais. Amanda, nossa conversa tá muito top. Foi bem técnica, né? A gente não esperava. Quando eu convidei a Amanda, qual o roteiro? O que a gente vai falar? Fala, Amanda, vamos deixar fluir. Fluir. Eu tenho certeza que o que fluir lá é o necessário para transbordar na vida das pessoas. E se a gente teve essa linha de raciocínio, porque eu tenho certeza que quem tá chegando até o final é porque precisava escutar isso. Exatamente. Eu creio muito nisso. Eu também acredito. E antes de finalizar, eu quero uma pergunta cheque, né? A pergunta, assim, que finaliza com chave de ouro. Eu queria que você, Amanda, de acordo com tudo que nós conversamos aqui, sua filosofia de vida, seu pensamento sobre mãe, sobre tudo, eu queria que você fechasse com uma mensagem agora que tem 8,3 bilhões de pessoas te escutando. Nossa, mundo, gente. Mundo total. Meu Deus. Dentro desse mundo escutando, se fosse para você deixar uma mensagem para todos os seres humanos escutassem todas as línguas e entendessem, qual seria a mensagem? Esses dias pra trás eu vi uma psiquiatra falando assim, que antigamente os pais falavam que queriam que os filhos fossem advogados ou médicos, que isso era muito pesado, e que hoje os pais falam que as crianças, não, filho, você tem que ser feliz. E que ela acha que isso é pior ainda, porque não existe uma receita pra felicidade. Então, hoje, Anderson, eu acho que o que eu acho mais importante serve pra mim, pra você, pro Gabriel, pra todo mundo que está nos escutando, 8 bilhões de pessoas que estão me escutando, que eu acho que é a coisa mais difícil, que as pessoas mais têm dificuldade, que é introspecção. É você se conhecer, é você se entender. Porque é tão difícil, quando as pessoas perguntam o que você gosta de fazer, parece que você não sabe o que você gosta de fazer. O que você não gosta, que eu acho que é tão importante quanto saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você... Sabe, entender, entrar pra dentro mesmo. Porque você falou assim, vou tentar resgatar você, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tô em constante evolução. Não cheguei nem, eu acho que nem no comecinho de onde que eu acho que eu já posso chegar. É tanta ignorância e a consciência dessa ignorância que eu acho legal. Eu sei o tanto que eu não sei nada, entendeu? Tem hora que eu olho pra esse universo que você acabou de falar e percebo quão insignificante que a gente é. A gente pode ser significante para a vida de uma pessoa, mas a gente não pode se achar. A gente tem que fazer alguma coisa porque faz bem para nós fazer alguma coisa de bem para os outros, mas... Tem hora que eu percebo as pessoas assim, criticando o outro, olhando pro outro, falando do outro. E você? Então, olha, eu vou te falar. Pra mim, hoje, a lição que eu queria que ficasse é que se você não olhar pra você e entender as suas mazelas, as suas questões, os seus defeitos, as suas virtudes também, que também é uma coisa difícil. Se você chegar aqui e falar assim, fala o que você tem de bom, você trava também. Fica se gabando ali. Mas ter consciência do que você é fera e do que você não é fera. E que você não tá nem
em 3% do que você pode ser, do que você pode aprender, do que você pode estudar com tantas pessoas em tantos lugares, mano. Eu nem sei te explicar. Porque é professor pós-graduado, PhD, mas também a sua faxineira na sua casa, que te ensina todos os dias a resiliência. Então, assim, é tanta coisa que eu nem sei. Mas uma coisa eu te falo, comece olhando pra dentro, pra você. Te entendendo, te escutando. Porque senão, não prospera. Quantas vezes a gente critica o outro, a gente faz igualzinho. Igualzinho. Inclusive, você critica o outro porque você tá vendo no outro, porque você já conhece aquela característica, porque às vezes tá em você mesmo. Por isso que você reconheceu. Então, assim, isso é uma coisa que a minha terapia me ajudou. Ela fala muito isso pra mim. Se você tá vendo isso no outro, é porque você já conhece isso. Então, ou alguém te apresentou isso, ou você tem isso. Repara bem. Entendeu? Então, assim, procurar uma terapia, procurar uma ajuda. Tanta coisa que tem, tanto conteúdo, a gente às vezes fica lá rolando, tendo tanta coisa brega, nada a ver. Mas você pode fazer tanta coisa legal na própria internet, né? Quantas palestras, quantos podcasts de conteúdo relevante que existem. Então, assim, mas eu acho que a mensagem é essa. É pra dentro, não é pra fora. Não é pra fora. Nossa, galera, bem impactante, viu? Não, eu creio que cada pessoa que vem aqui... Eu creio não, tenho certeza, convicção de que cada pessoa que vem aqui eu aprendo demais. Eu tenho certeza que você também aprende, mas aqui você não tem noção da sinergia que é, da energia que é. Escutar é bem impactante. Amanda, eu não tenho tanto contato com você como eu tenho com o Leandro, com o Marcelo, mas hoje foi muito bom o bate-papo com você, que eu agradeço você ter separado esse espaço na sua agenda. Passou 1 hora? Quase 1 hora já. Meu Deus, eu ficava aqui mais umas 4. E aí, muito obrigado, gratidão pela sua vida, viu? Muito obrigado mesmo por ter liberado essa agenda aí pra gente. Vai ter outras oportunidades, tá? Vou deixar bem claro que vai ter outros convites aqui pra gente ter outra linha de raciocínio. Porque esse podcast aqui é justamente pra transbordar na vida das pessoas, o que os convidados que eu trago aqui, transbordar mesmo, tá? Perfeito. Amanda, muito obrigado. Eu que te agradeço. Quer despedir da nossa audiência? Fica à vontade, pode seguir. Gente, obrigada pela audiência, os 8 bilhões de pessoas que estão aí me ouvindo. Nós somos, eu, Leandro, Marcelo, Anderson, todo mundo aqui da nossa turma, né? A gente vai conectando com pessoas que têm os mesmos, né? Os mesmos gostos, o mesmo DNA. Nós somos pessoas muito abertas, de verdade, assim, para tomar um café, para conversar. Para discutir plano de vida, para falar de qualquer assunto. Então, assim, muitas vezes um cliente chega aqui na Adrenalina, na minha loja e tal, e uma conversa vira 2 horas de conversa, a pessoa sai ali, né? Então, assim, sinta-se à vontade, né? Quem não for da cidade, quiser conhecer também. Isso. Mas a gente, com fé em Deus, vamos estar logo levando aí a Adrenaline, a Béria para o Brasil todo, né? Com fé em Deus. Então, fica aí o convite para todo mundo, para falar que a gente é muito acessível, que a gente está aqui para poder ajudar qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, e espero que tenham gostado. Top demais. Pessoal, gratidão, muito obrigado por ficar até aqui. Se inscreva no nosso canal, porque vai ter podcast toda semana. E, mais uma vez, Amanda, muito obrigado, tá? Deus te abençoe. Obrigada, tamo bravo. junto. Valeu, galera, tamo junto. Maravilhoso.